Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, dia 10 de março, 18 horas. Vamos começando mais um Plantão do Evangelho no Lar e, como sempre, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para juntinhos, né? Você aí, eu aqui e o nosso querido amigo e irmão Tiago lá na casa dele, que nós possamos fazer um profícuo estudo. Boa noite, Tiago. Boa noite, André. Boa noite, família Feal. Tão bom estarmos juntos aqui, unidos nessa energia, nessa corrente de Jesus para mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. É isso aí, mais um Evangelho no Lar, e Evangelho no Lar, que é Evangelho no Lar, funciona se a gente fizer uma prece para a gente poder buscar inspiração, aquele contato, aquele afago, aquele abraço amigo e irmão que a espiritualidade amiga certamente está trazendo a cada um de vocês, está levando até você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja nos acompanhando. Agora tem, certamente, não duvide disso, tem um valoroso irmão aí conectado com você, te abraçando, te trazendo muita paz e muita luz. Vamos fortalecer esse vínculo através da prece. Quem vai fazer por todos nós é o nosso querido Tiago. Vamos lá, meu irmão. Então eu convido a todos nesse momento, com muito carinho, um coração, uma posição de humildade, de receptividade, sentindo a presença dos amigos espirituais que já estão aqui conosco. E juntos, meus amigos, lembrar da figura do Mestre Jesus, sua doce presença, convidando para entrar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, onde estivermos nesse momento. Só pedindo que estendemos a mão e sintonize conosco. Senhor da vida, Criador do céu e da terra, agradecemos por mais um dia de vida e pedimos, Senhor, visita a nossa casa, visita o nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, onde estivermos, Senhor. Amigos aqui nesse momento, eu sei, precisando de oração, precisando de saúde. Senhor, visite cada casa, cada lar, dando calma, dando ânimo, esperança, alegria de viver. E através desse evangelho, Senhor, fortalece as fibras da nossa alma, acalma o nosso coração e que a Tua palavra nos sustente, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Estava prestando atenção aqui na prece que o nosso querido Tiago fez, né? Visite cada casa, né? Isso é de uma importância enorme, né? Que tenhamos as nossas portas e janelas abertas para essa presença ilustre, né? E quando a gente pensa que visite a nossa casa, a gente pensa numa visão natural, né? No estágio pequeno que nós nos encontramos, onde os sentidos são muito presentes ainda, né? A gente acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente toca, né? Então a gente fica imaginando Jesus de fato entrando em pessoa ali, né? Mas muito mais importante do que Jesus entrar em pessoa é Jesus entrar em Boa Nova, né, Tiago? Então não é a presença espiritual, mas o mais importante é a presença filosófica, a presença científica, é a presença desta grande mensagem que nos impulsiona a sermos melhores, né? Daí porque a gente sempre pede a você que compartilhe, comente e curta, né? Porque isso é uma visita de Jesus. Você pensa o seguinte: uma pessoa está na sua casa, num estágio depressivo, de sofrimento, de medo, de doença, de abandono, de solidão, não importa. Infelizmente, a gente sabe que há uma quantidade de sofredores enormes na Terra, né? E aí, de repente, está precisando de uma visita de Jesus. E essa visita de Jesus, às vezes, se dá por seu intermédio, né? Ligando para a criatura, perguntando como é que ela está, né? Mandando para aquela pessoa que você sabe que talvez não tenha ninguém dando tanta atenção, né? Fazendo uma prece para essa criatura, curtindo, comentando e compartilhando. Às vezes essa mensagem, esse vídeo, chega até quem nós queremos que receba, aqueles que estão precisando, né? Esse é o objetivo da Fundação Espírita André Luiz. E vamos já fazendo aquele convite amigo e irmão para que você esteja conosco nesse estudo de forma profícua, né? Ou seja, acompanhando verdadeiramente o estudo do começo ao fim,
Afinal de contas, a mensagem, ela é urgente, a mensagem é urgente, eu estava dizendo ontem, meu querido Tiago, desafiadora a mensagem, né? Desafiadora, provocante, cativante e, sobretudo, é uma mensagem que vai nos colocar um degrau acima, hein, André? Saber aprender essa lição de verdade vai fazer a diferença, especialmente no meio onde nós vivemos, nesse mundo de provas e expiações, né? Onde somos atacados, muitas vezes atacamos também. Acho que essa lição é muito importante. Sem dúvida. Nosso querido Tiago está se referindo aqui ao estudo da noite. Estamos dando continuidade, né? Começamos ontem o estudo, lendo estudando, né? O capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, e o item 3, o capítulo 12, eu me confundi todo aqui, viu, Tiago? Não, tá certinho, isso, capítulo 12, item 3. Capítulo 12, item 3, tá isso aí. Então você, Evangelho em mãos, né? Se não tiver o Evangelho físico, entra lá no portal do Espírito, né? Na verdade é espírito.org.br, lá você vai achar o livro para poder acompanhar aqui com a gente o estudo. E aí a gente sempre pede a sua participação, que você possa mandar sua mensagem aqui para a gente, a sua crítica, o seu elogio, né? a sua observação sobre algo que você acha que pode ser melhorado nesse programa, na programação, em todo o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz faz, né? Mas principalmente aquilo que nós pedimos considerações sobre o tema da noite, alguma pergunta que você tenha, especialmente sobre o tema da noite, amor aos vossos inimigos. Você liga no 0800 979 5011, 0800 979 5011 é o telefone que a nossa querida irmã Thelma está ali a postos para poder registrar sua participação e enviar aqui para a gente. Você também pode fazê-lo através do 11 2457 5011, 11 2457 5011. Se você quiser registrar sua participação pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827, ou aquilo que a gente sempre fala, você pode acompanhar esse programa acessando facebook.com/TV Mundo Maior, lá tem a janelinha do programa e assim você acompanha e deixa sua curtida, seu comentário, né, seu compartilhamento, e isso nos deixa sempre muito felizes. Sem mais delongas, vamos ao estudo do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Tiago, você até antecipou isso, né? O Espírito usa aqui uma das maiores vitórias. Eu ouso dizer que talvez seja a maior. Concordo com ele, é uma das maiores, mas eu acho que tamanho o desafio que é interposto no nosso atual estágio evolutivo, talvez essa seja a mais dura, mais difícil de todas, né? E Jesus, quando usou essa palavra vitória, de vencer, ele disse: eu venci o mundo, né? Ele disse que ele superou todos, ele superou, deu exemplo, acho que de todos os tipos de amor, inclusive contra aqueles que o torturava. Você já imaginou aquela cena terrível lá onde ele estava sendo interrogado e aquela pessoa lá que era um dos servos dá uma violenta bufetada no rosto dele, aquela pessoa extremamente amorosa, toma uma violenta bufetada e ainda olha para aquela pessoa e diz: se eu fiz mal, então por que você me bate? Mas então me diz, né, sem acusação, sem nada, acho que ele nem mudou o semblante, a gente não tem ainda, eu não consigo, acessar o YouTube espiritual para saber como é que foi, mas ele sim disse, quando ele falou vitória, eu acho que ele também incluiu aí ele venceu as pessoas, vamos dizer assim, que não o apoiaram explicitamente. Não posso dizer inimigos de Jesus, né? Seria muito longe. E é interessante a frase, né? Uma frase que demanda o trecho evangélico que fala eu venci o mundo, demanda um estudo profundo, porque ele fala eu venci o mundo e ele não tinha terminado ainda, ele não falou isso na cruz, né? Ou seja, o espetáculo ainda estava em curso, mas tamanha a competência do roteirista, do
do diretor da película, por assim dizer, que ele já sabia que ele ia conseguir, né? Isso eu acho, sempre fiquei muito admirado com isso, Tiago, algo que não está na nossa altura, né? Se a gente eu vou fazer um empreendimento, por exemplo, um empreendimento imobiliário, um empreendimento corporativo, né? A gente não pode falar assim, eu venci, né, esse investimento, esse empreendimento, porque a gente não sabe o fim, né? A gente pode se equivocar, as coisas podem mudar, mas ele vem com tanta segurança, não podia ser diferente, afinal de contas era ele que estava escrevendo a história, né? E ele estava escrevendo essa história com tanto carinho desde o começo, né? Desde a primeira alma que chegou aqui, veio tudo com autorização dele. Isso foi tão lindo, ele acompanhando tudo, e ele veio aqui dar o sangue. E ele pode dizer, eu venci o mundo com, vamos dizer assim, com todas as letras, porque ele realmente derrotou o egoísmo, derrotou o orgulho. Você imagina, né? Um espírito daquela magnitude escolhe um lugar daquele para nascer, para ter uma missão daquela, de um jeito tão simples, humilde, trabalhou com seu pai, se apagou, para só então, né, se revelar ao mundo. Ele realmente, se a gente for igual você falou, né, precisa de um estudo longo, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, tópico por tópico, a frase dele, eu venci o mundo, realmente foi cumprida à risca. E foi antecipada, né, profeticamente. Eu julgo, meu querido Tiago, que essa proposta de amor aos inimigos, ela é tão revolucionária, mas tão revolucionária, né? Primeiro pela dificuldade que ela nos apresenta, né? É uma dificuldade que, uma vez vivenciada, no meu entendimento, é a mola propulsora para o estágio, eu nem diria regeneração. Eu acho até, viu, Tiago, nós vamos estudar o capítulo, nós vamos ver que os espíritos em nenhum momento estão dizendo que nós devemos, que este amor aos inimigos não é o mesmo amor que nós temos a quem nós de fato amamos, temos semelhança de pensamentos, temos empatia, né? É uma outra proposta essa, né? Entretanto, eu julgo que quem quer que já esteja nesse caminho, né, com essa diferenciação entre o amor aos inimigos fazendo essa diferenciação entre amar inimigos e amigos, né? Mas quem quer que já esteja se esforçando para tal, eu quero crer que talvez esse seja o primeiro degrau do mundo de regeneração, né? E o último é no momento que, de fato, nós não temos mais problema algum com isso, estamos prontos para verdadeiramente amar os nossos inimigos, porque é extremamente revolucionário, né, Tiago? É uma inversão completa, diria assim, né? Uma inversão completa, porque o verdadeiro vencedor é aquele que, né, tem aquelas músicas, você vai me ver lá em cima e eu vou te olhar lá de cima, né? Você vai, sua vitória vai ter gosto de fel, a minha vitória vai ter gosto de mel, tem aquelas coisas, né, que a gente vem aprendendo da cultura popular, e vem o Cristo dizendo, não, a filosofia de vocês está invertida. E ele veio trazer essa proposta, e até a espiritualidade diz que quando ele trouxe essa proposta, fez estremecer toda a terra, não é isso? Fez estremecer toda a terra e todos os povos, porque realmente ele fez uma inversão muito forte, e essa inversão é muito forte ainda até hoje. E veja, a nossa amiga aqui, o André aqui no Facebook, ela está dizendo assim, a Leia Mara Carvalho, né? Ela diz assim, como é difícil, só mesmo praticando um pouquinho a cada dia. Na verdade, quanta tristeza. Eu gostaria de chamar a atenção para esse final da frase, André, que ela diz assim, quanta tristeza. Porque a gente está assim, pode ainda interpretar, André, como amar os inimigos, como uma coisa pesada para nós. Vamos dizer assim, ainda a gente pode ter a ideia que é um prejuízo, não é? Ainda a gente pode ter a ideia assim, amar o inimigo ainda é um prejuízo, ou vamos dizer assim, eu estou abaixando a minha cabeça, eu estou sendo lesado, ou estou cedendo à toa. E a gente vai aprender que não é bem assim. Aquele que ama o inimigo, na verdade, ele está ganhando. E o amor não gera tristeza. O verdadeiro amor, André, que a gente precisa aprender, não gera tristeza, não é isso? Pois é. Esse é outro grande desafio, né? Amar os inimigos. Talvez, eu estou até dizendo aqui que é a cereja em cima do bolo do cristianismo, né? Mas também não é diferente o significado, né? A compreensão que nós precisamos ter. Eu diria que quase que a reinvenção que nós precisamos dar a esta palavra amar, né? Porque amar também tem se tornado algo que é dito muitas vezes, né, Tiago, da boca para fora. Claro que é muito melhor você chegar para uma pessoa e falar, eu amo você,
né, e não ser verdade do que falar eu odeio você e ser verdade, né? Mas este amor que o cristianismo nos traz, o amor ágape, já falamos isso aqui algumas tantas vezes, é um ato que também precisa de uma grande capacidade de significância, né, nossa frente a esse ato. Amor não tem a ver com apego, amor não tem a ver com ciúmes, amor é algo, principalmente o amor cristão, é algo de uma entrega absoluta, né? E você sabe, André, que assim, como você está falando, é uma coisa assim multidimensional. O amor, obviamente, ele é multidimensional, porque ele vai ser vivido em cada grau, cada nuance, cada sabor, cada sentimento de uma escala evolutiva. Então, você imagina, por exemplo, no próprio texto bíblico, ele vai dizer o amor em várias nuances. Eu aqui posso dividir, André, em 3 grandes diferenças. Quando Jesus fala assim, amar ao próximo como a si mesmo, seria um primeiro degrau. Aí Jesus vem de novo e fala assim, ó, lá no final da mensagem ele fala assim, ó, novo mandamento vos dou, amar a todos, né, como eu vos amei. Já estabeleceu um outro parâmetro. Antes você amava como a si mesmo, agora Jesus como amar os outros como Jesus amou. E depois, naquele momento que no final até do Evangelho de João ele vai dizer, né, que, poxa, ele orando, né, acho que os espíritos ali acompanhando Jesus naquela oração, e ele vai, vamos dizer assim, ó, reportar um amor no princípio da unidade, né? Assim como o Senhor está comigo, eu estou com eles, e eu estou ensinando isso para eles, para que todo mundo, para que nós sejamos um só. Quer dizer, um amor unidade. Aí seria né? Acho que o último dos degraus, assim, do amor, né? O amor unidade, tão, até presente, até na filosofia tibetana, o Espiritismo veio trazer também de uma maneira tão bonita. Então, acho que a gente poderia dividir nesses 3 níveis, grandes níveis aí de amor, que a gente está aprendendo. E nesse último degrau, eu colocaria, ouso colocar, né, esse amor unidade com o todo. Aí já é o amor realmente dos espíritos crísticos, né? Esse já é um estágio bem avançado, realmente. Concordo com você, Tiago. Vamos lá, vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Geralmente nos equivocamos quanto ao sentido do verbo amar na circunstância em questão. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não podemos confiar naquele que se sabe nos quer mal. Não se pode ter para com ele demonstrações de amizade, porque sabemos que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderia existir os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam os mesmos pensamentos, né? Jesus aqui está, ou melhor, a espiritualidade aqui está sendo muito clara da importância da semelhança no campo psíquico, né, Tiago? E chegam a trazer isso, né? Até gera uma causa física, a aproximação que nós temos para com um amigo é completamente diferente de todas as mudanças neuroquímicas que se dão quando nós temos essa mesma aproximação com o inimigo, né? Não é o impossível que a espiritualidade está nos pedindo, né, Tiago? E como é bom eles esclarecerem isso, para a gente também não se sentir um ET, né? Fala, poxa, eu não estou conseguindo. A gente vai ler o incompatibilidade entre que a gente lê, porque a gente vê a palavra amor lá, né? A gente vê aquela palavra e fala, poxa, eu acho que eu estou tão distante. E aí agora, graças a Deus, a espiritualidade vem explicar isso para nós. E você falou um ponto muito bacana, que eu acho que traduz na prática o próprio efeito do magnetismo. Você vê como a espiritualidade, e até o próprio Kardec vem dizer, né, que o espiritismo e o magnetismo formam até uma ciência só, e isso implica, André, até no seguinte aspecto, por exemplo, às vezes um casal que se ama, que obviamente se consorciaram, mas estão energeticamente descompassados e sentindo até uma certa repulsa em alguns momentos, uma falta de sintonia. Possivelmente é essa mesma situação, num nível, claro, num grau mais leve, mas essa energia um do outro precisa se equilibrar. Os dois precisam se amar. Mas eles já não se amam, sim, mas eles precisam de um refinamento melhor. Você vê como que a gente vai aprendendo o sentido um pouco mais profundo dessas palavras?
Então, isso serve tanto para um inimigo, como até para uma situação de desajuste, eu acho, para uma pessoa que está próximo de nós. Pois é isso mesmo. Concordo em gênero, número e grau, meu querido Tiago. Vamos aqui agradecendo alguns queridos irmãos e irmãs que mandaram mensagens pelo Facebook. Isabel Cristina, ela que é de Salto Grande, deixa boa noite e abraços a todos. Emiliano Urzedo deixa boa noite, paz e luz e um abraço carinhoso. Ela que é de Campina Verde, nas Minas Gerais. Verônica Farias Sorocaba deixa o seu boa noite. Ana Paula deixa gratidão. Maria Aparecida Brito, boa noite, queridos amigos da Rede Boa Nova. Sejam bem-vindos ao meu lar. E aí ela deixa abraços e um cheiro em todos que fazem parte desta equipe. Um cheiro, ela já entrega que ela definitivamente é daquela região abençoada, se bem que abençoada é a terra inteira, né? Que é os nossos irmãos do Nordeste, né? Muito comum ouvir lá. Ela é de Caruaru, a fresca cidade de Caruaru, que para os padrões pernambucanos tem uma temperaturazinha um pouquinho mais baixa, né? Conhece Caruaru, meu querido Tiago? Não, infelizmente eu não conheço, mas uma amiga de lá, Lúcia, me chamou para ir lá. Falou, pode ficar aqui em casa. Falei, poxa, eu tô muito. Ela mandou umas fotos, lugar muito bonito lá, viu? O Brasil realmente é privilegiado. Muito agradável. Um grande abraço aos nossos irmãos que nos acompanham aí de Caruaru e de toda Pernambuco. Custódio Conrado, Cida Bianco, isso, ela que é de Boituva, Luiz Gomes da Silva, Dado Bueno, todo mundo, Helena Rosa, todo mundo deixando aqui mensagens muito carinhosas, de gratidão, de paz, de luz, enfim, só coisa boa, né? Gratidão pelos ensinamentos é a nossa querida Maristela Alves, ela que é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos ler mais um trecho do Evangelho de hoje, então, meus irmãos. Vamos lá. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da atração e repulsão de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento caridoso nos envolve com eflúvios agradáveis. Daí a diferença de sensações que experimentamos com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Né? Eu me lembrei agora aqui também, Tiago, lendo esse trecho, né, sobre como Jesus se preocupou algumas vezes em deixar muito claro aos seus discípulos a importância dessa diferenciação, né, entre aquilo que nós sentimos, né, e aquilo que nós não devemos sentir com as pessoas que fazem oposição conosco, ou que nós não concordamos, ou que os ditos inimigos. Né? Um delas eu me lembro quando ele manda os discípulos em pares, né, e fala, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, né? Nossa, verdade. Como ele se preocupava com tudo, cuidava de cada detalhe, e ele dava esses conselhos assim tão práticos, né? E não dizia para ser como se fosse, vamos dizer assim, aquela pessoa deslocada, né? Ah, amor, só amor, e deslocada da realidade, sabendo que ainda temos dificuldades, que temos, né? O próprio Jesus chamou o Herodes de raposa, ele sabia com quem que ele estava lidando, quando ele foi levado até o Herodes, né? Ele ficou lá calado, ele estava sendo zombado, né? Sabia que nenhuma palavra que fosse dita ali seria como ele mesmo havia ensinado pouco tempo atrás, né? Pérolas aos porcos. Ele estava deixando de amar Herodes? Claro que não. Ele estava sendo prudente, né, André? E principalmente não perdendo tempo, né? Eu tenho para mim que porque assim, um espírito dessa estatura não tem tempo a perder, né? Eu tenho para mim que quando Pilatos perguntou para ele, vós sois reis, né? A vontade dele era dizer assim, ô menino, você tem um tempinho? Senta aí que eu vou te explicar umas coisas. Mas você vai precisar de mais ou menos uns 100 anos para tentar entender, né? E ele simplesmente, tu dizes, né? Meu reino não é desse mundo. Ou seja, não perde o tempo dele numa discussão que inclusive não seria profícua, ou melhor, seria uma discussão cujo objetivo iria contra o roteiro que ele havia escrito. Porque ele sabia, né, que dali adiante era o caminho para o grande finale, né? A história foi escrita por ele, né? Mas, entretanto, eu tenho para mim que esse é um dos momentos mais impactantes, né? Pelo menos dos ditos evangélicos, porque é uma pergunta que
poderia, né, fazer com que qualquer um de nós, nesse momento, nos sentíssemos os tais, quiséssemos aos brados defender. Você sabe com quem você está falando. Essas pequenezas que nós ainda fazemos em provas e expiações, né? Mas ele não perde seu tempo, né? Fala, tu dizes. Quase que ele fala assim, próximo assunto, né, Tiago? Mas como muito, muito educado, né? Ele não ia perder, ele não ia cometer essa bobagem, né? Não, é verdade. E até quando o próprio Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, ele fica em silêncio. Aquela famosa pergunta de Pilatos, né? Mas então o que é a verdade? Ele, sabendo que a pessoa não estava preparada para receber aquele ensinamento novamente, ele faz vamos dizer assim, um filosófico silêncio. E também, André, naquele momento onde o João Batista ele encontrou com o João Batista queria batizar, ele fala, poxa, eu estou aqui batizando as pessoas, né, que na verdade deveria ser batizado pelo Senhor, você está querendo ser batizado por mim? Aí Jesus mais ou menos carinhosamente diz isso, né, não vamos perder tempo não, as coisas precisam ser cumpridas, me batiza, que agora a gente vai dar início à missão. Esse aí da pergunta da verdade, eu acho que o que ele pensou em responder, mas também não respondeu, porque é muito, muito educado, foi assim, menino, você limpou atrás da sua orelha quando você foi tomar banho, né? Porque a diferença, né, de maturidade, claro que de todo mundo, absolutamente qualquer terráqueo que chegue próximo de Jesus, há uma diferença gigantesca. Não dá para entrar num diálogo filosófico raso, que dirá profundo, né? Mas eu tenho para mim que nesse momento ele deve ter pensado isso. Menino, você lavou atrás da sua orelha direitinho quando você foi tomar banho? Verdade, o próprio Emmanuel, né, também, quando chegou para ele lá, caiu de joelhos, ele não deu muitas explicações para ele, falou assim, me segue agora, ou só daqui, né, muitos anos você vai, aproveita a oportunidade, me segue agora, ele também não deu muitos argumentos, né, me segue agora, ou você vai me seguir só daqui muitos anos, e o próprio Emmanuel, na época, seguiu a segunda opção, mais difícil, só depois de muitos anos ele se converteu de verdade. Mas eu tenho para mim, viu, Tiago, que essas coisas, essas falas, né, elas em nenhum momento, e tem algumas dessas falas, né, de falas como essa, dele dizer, olha, não é teu momento ainda, né? Como, por exemplo, o jovem mancebo, pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Né? Para mim, ele não estava fazendo aquele convite para o jovem mancebo. Ele estava dizendo que o jovem mancebo faria isso. Era uma declaração assertiva, impositiva. Você vai vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres, vai me seguir. Só que ele sabia que não era naquele momento. Né? Assim como, no meu entendimento, nesse momento, ele também sabia que, em sendo essa história uma história que se apoia em verdade, ele sabia absoluta. Ele sabia que Emmanuel não aceitaria o convite naquele momento, porque um espírito dessa envergadura, ele nos conhece intimamente. Aliás, ele nos conhece de maneira que nós não nos conhecemos, né? Porque nós podemos nos surpreender, né, Tiago? A gente, por exemplo, eu sempre achei que quando se passasse pela experiência de um assalto, eu agiria de maneira X. E eu agi de maneira Y, completamente diferente. Né? E aí até hoje eu falo, mas por que eu agi daquela maneira? Claro, a gente não se conhece. Né? Jesus sabia como é que eu ia agir, assim como sabe sempre como é que nós vamos agir. E isso é quase que de forma exata, né? Não é um saber por adivinhação, é um saber por conhecer o nosso conjunto filosófico-cultural, né? A nossa capacidade de compreender a lei divina e de exercitar essa lei divina enquanto somos viajantes deste planeta, né? É verdade, ele está enxergando ali, a gente está vendo só o corpo humano, né? Mas ele está vendo toda a nossa energia, se nós estamos predispostos, ele está ali enxergando muita coisa, olhando lá na frente, via lá o Emmanuel lá ajudando o Chico, todo o planejamento que ele já tinha, acho que aquele cérebro dele, aquele computador, né? Sei lá qual a potência disso, já estava calculando lá na frente. Então, realmente é uma coisa inimaginável para nós. E também eu acho tão bonito que as pessoas vinham sobre ele levantava as pessoas. Tenham ânimo, ele realmente não queria essa perda de tempo, ele queria que a pessoa tomasse uma nova direção de verdade. Vamos já incentivando ele ao novo caminho. E você lembrou do jovem mancebo, e a gente sabe mediunicamente depois que ele de fato patrocinou o movimento cristão. Ele realmente foi um dos patrocinadores.
Tem muitos relatos, né? Teria sido esse, teria sido aquele, teria sido aquele outro, né? Eu sempre achei isso um pouquinho de perda de tempo, mas, enfim, realmente... E a gente nem precisa saber quem foi, né? O que a gente tem certeza é que, de fato, aquilo se deu, né? Porque quando você encontra com Jesus, e não precisa ser fisicamente, mas quando você encontra a mensagem filosófica de Jesus, quando você compreende, né? E muitas vezes você pode chegar a esse caminho sem sequer ouvir a palavra Jesus, né? Porque isso é uma lei divina, então as criaturas estão encarnadas em outro planeta, quando tomam contato com a verdade, muito provavelmente não conhecem Jesus, mas a verdade é a mesma. A verdade em Marte, em Júpiter, as leis presentes em todos esses ambientes são as mesmas leis daqui, né? E esse espírito, ele vinha com essa capacidade, né? Que só ele teria também, né, Tiago? Só ele teria condições de ensinar a perdoar inimigos. Qual de nós vai lá ter condições de perdoar inimigos? Aliás, ainda hoje, as poucas criaturas que nós sabemos que de fato tiveram essa postura são verdadeiros heróis, né? Verdadeiros heróis. Eu me lembro aqui, por exemplo, de um que é o nosso querido, que revolucionou, o Mandela, né? O cara que ficou 20 e poucos anos preso, quando sai da cadeia, a nação inteira aguardando que aquele cara, com a sua mágoa, se colocasse contra aqueles que o colocaram na cadeia. Ele fala, não, peraí, vamos fazer um governo juntos aqui, vamos resolver os problemas da nação. Não é santo, não estou dizendo que o Mandela é santo, não, é absoluto, né? Mas é um cara que um dos motivos de ter sido imortalizado na nossa lembrança é a coragem que ele e poucos espíritos tiveram de tomar uma atitude, para nós, ainda tão radical, né? Verdade, você também me fez lembrar o Abraham Lincoln, né? Que ele tinha lá um homem chamado Sr. Stanton, que estava na campanha dele, colocando apelidos humilhantes para ele. Sim, foi um crítico ferrenho mesmo que ele teve, né? E quando ele venceu a eleição, o que ele fez? Trouxe o Sr. Stanton para ser ministro dele. Você já imaginou que coisa e como que foi? E ele transformou esse inimigo num amigo. E o próprio Sr. Stanton depois, né, dizendo que ouvindo, né, o próprio Abraham Lincoln dizer o seguinte: a melhor maneira de vencer o inimigo é fazer dele um amigo. Eu acho que realmente isso foi uma coisa diferente, porque quando Abraham Lincoln morreu, dizem que no velório dele ele fez uma bonita prece e disse realmente ele era um homem especial. Quer dizer, aquela relação de inimizade foi desconstruída pela ousadia, entre aspas, né, pelo amor em exercício do Abraham Lincoln, assim como do Mandela e de outras pessoas especiais. E pela inteligência, né, Tiago? E pela inteligência. Você quer um inimigo, você quer que o inimigo te dê problema? Continue na batalha com ele. Agora tente o torná-lo um aliado ou vigie os passos dele. Nada melhor do que vigiar os passos dele, tendo ele próximo de você, né? E se você for uma alma cristã, você vigia os passos dele com caridade no seu coração e vai trabalhando para que com o tempo, e é inevitável que isso aconteça, é inevitável. Não há inimigo na Terra, pode ser, se eu falar uma grande bobagem aqui, Tiago, você me corrija, por favor, mas eu tenho para mim que não há inimigo na Terra que é capaz a resistir pelo desejo sincero da amizade. Não significa que este cara vai ser o seu melhor amigo. Inclusive, a espiritualidade nos traz isso. Mas se você tiver o verdadeiro desejo de transformar aquela criatura em pelo menos alguém que não está em rota de colisão contigo, pela prece, pela paciência, aguardando o trabalho do tempo, né? Como diz um grande irmão nosso, o senhor Onofre, aí, presidente, eu diria emérito da Fundação, o tempo é um sábio ministro de Deus. Então, deixando o tempo fazer o seu trabalho, as coisas caminham e não há inimigo que possa permanecer como inimigo. Até porque esse é um desiderato que Deus nos deu, né? O da irmandade. Nós não conseguiremos, por mais que queiramos, sermos inimigos de alguém para sempre, né? Inevitavelmente, nós amaremos essa pessoa, ponto final.
Maravilhoso isso que você disse. Eu acho que você entrou na essência do que esse texto quer dizer, porque até um amigo aqui, o Gilberto Assis, no Facebook, André, está dizendo, mas poxa, como que eu vou amar como Jesus amou? E você deu a receita, né? Você quer quebrar esse círculo, esse vínculo, porque uma coisa que a gente tem que aprender, André, eu acho que o amor, ele liberta. E o ódio aprisiona. A gente definitivamente precisa entender isso fisicamente, eu acho numa lição de física aí, espiritual, que realmente o amor ele rompe esses laços de ódio que nos prende, e o amor liberta, nos deixa apto para novos caminhos. Então, quando você ama a pessoa nesse sentido, você já não tem mais aquele sentimento, não amar como a gente está aprendendo nesse texto, né? Como você quer um amigo, mas simplesmente naquele desejo de não querer mais aquele conflito. Isso já é grande, hein? Isso que nós estamos falando já é algo muito forte. Você já não querer mais se vingar, não querer, não desejar mais o mal, se manter, eu acho até, André, numa postura de neutralidade. Isso já é muito grande para o nosso nível. E quando a gente faz isso, a gente rompe esse vínculo, esse laço, e aí a gente sai ganhando. E aí talvez assim a gente não consiga ainda estar no nível de Jesus, como nosso amigo Gilberto Assis falou aqui no Facebook, tudo bem, mas nós já estamos neutralizando isso na nossa vida. Então, esses laços que nos prendem às nossas existências já começam a se desprender e nós começamos a ficar mais livres. E isso vai trazendo uma paz, com certeza, uma paz absurda para o nosso coração. O ganho é enorme, né? Agradecer aqui alguns WhatsApps que chegaram. Na Bíblia se diz que Jesus foi muito caridoso com os encarnados, mas expulsava os maus espíritos. Como entender essa passagem? É o nosso querido João Neri, de Sertãozinho, São Paulo, né? Bom, primeiro, meu querido, vou passar daqui a pouco para o Tiago falar também, que eu acho que é muito importante, muito proveitosa a sua pergunta. Muito obrigado ao nosso querido João Neri, que é de Sertãozinho, né? Mas aqui, primeiro precisa entender a questão da tradução, né? Que palavra é essa? Se era expulsava mesmo, né? Que uma parte, nós sabemos, foi escrito no aramaico, outra parte no grego, enfim, a gente precisa saber qual que é a tradução exata, né? Agora, eu gosto muito, Tiago, das reuniões mediúnicas, quando aparecem espíritos muito bravos, né, muito revoltados, né, com algo, e o trabalho de um bom orientador, às vezes não só em uma primeira reunião, em um primeiro encontro, às vezes demanda alguns tantos, né, mas um trabalho de um bom orientador demover essa criatura a querer se colocar contra algo ou alguém, incentivando sobre os benefícios de que esta criatura se coloque a favor de algo ou alguém, né? Transformar o inimigo em aliado, né? Isso é algo que é a proposta da doutrina dos Espíritos. Meu querido João Neri, se você assistir uma reunião que alguns religiosos fazem, onde o diabo se faz presente, o diabo que para nós não existe, né? São apenas homens que ainda não aprenderam o valor do bem e na espiritualidade continuam desorientados, né? Mas é muito comum a gente ver aquele vai de reto Satanás, queima no fogo do inferno, né? Na doutrina de Jesus não tem isso não. Seja bem-vindo, meu irmão, como é que eu posso te ajudar? Claro que a gente não usa essa nomenclatura muitas vezes nas reuniões mediúnicas por uma questão de não tomar uma patada de volta, né? Seu irmão, nada. Mas a intenção é que vale, né, Tiago? Seja bem-vindo, de que forma que eu posso te ajudar? Ainda que o nosso coração é de provas e expiações, mas isso é o que nós aprendemos na reunião mediúnica. Seria muito bom que nós conseguíssemos fazer isso em todas as áreas da nossa vida, né? E eu lembrando aqui a nossa amiga aqui, a Maristela Alves Farias, também no Facebook, dizendo o seguinte, André, ela diz assim, que muitas vezes o amor é dizer não. Então, de posse dessa informação, a gente analisa a conduta de Jesus, entre aspas, expulsando espíritos, demônios. E talvez naquele momento ele disse não para aquele espírito. E quem disse que esse não de Jesus foi um amor de revolta? Quando, na verdade, ele rompeu um vínculo entre aquelas duas almas, uma atrapalhando a outra. O obsidiado, tendo a sua vida, muitas vezes, né, doenças, dificuldades, paralisia até social, exclusão social, e aquele espírito agora, com o não de Jesus, entre aspas, a expulsão de Jesus, entre aspas, dizendo assim, obrigado, Senhor, por Senhor ter me libertado disso. E Jesus, obviamente, na hora de expulsar, ele reparava, ele curava, a pessoa saía dali com certeza revigorada. Quem não se lembra também, André, daquele fato extremo
estranhíssimo, onde Jesus atravessa numa noite tempestuosa lá o Mar da Galileia, que na verdade era um lago, né? Lago lá de 14 quilômetros por 21 quilômetros, 14 por 21. Ele atravessa aquele lago numa tempestade revolta para ir atrás de uma pessoa, para falar com uma pessoa, o chamado por nós como o endemoniado de Gadara. E ele faz uma travessia perigosa no meio da noite para chegar lá, simplesmente, André, para cuidar daquele homem, tirar todo aquele vínculo espiritual que estava envolvido. Aquele homem fica sentado aos pés de Jesus em perfeito juízo, diz o texto. Toda aquela comunidade fica espantada com ele, todo mundo se revoltou, porque teve aquele fato curioso dos porcos se arremessarem lá no desfiladeiro, né? Todo mundo ficou com raiva que os porcos morreram, fazia parte da economia deles lá, não entenderam o sentido espiritual da coisa, enfim, Jesus foi embora, por conta daquele único homem que sofria aquela obsessão. Você vê como Jesus dá importância tanto para aquele homem que sofre obsessão, tanto para aqueles espíritos que estavam ali envolvendo aquele ser ali infeliz, né? Que já tinha até, dizem ali no texto, André, olha que obsessão tão pesada. Jesus, obviamente, lidou com os casos graves, também isso deve ser considerado, né, André? Que aquele homem disse que nem corrente segurava mais ele. A possessão espiritual era tão forte que as pessoas amarravam, acorrentavam ele quebrava aquelas correntes. Ele estava numa situação realmente complicadíssima. Jesus faz aquela viagem à noite só para cuidar daquele espírito. E aquilo foi uma expulsão, ele destratou? Claro que não, foi cura. Pois é, foi cura. Que, aliás, foi o que Cristo fez o tempo inteiro, né? Cura. Vamos ler aqui mais um trechinho do Evangelho de hoje. Amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira totalmente contrária ao contato de um amigo. Mas é não ter contra eles nenhum rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É alegrar-nos em vez de aborrecer-nos com o bem que lhes acontece. É socorrê-los em caso de necessidade. É abster-nos por palavras e atitudes de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Quem assim fizer, preenche as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Né? É difícil, né? É difícil. Quando ele vem descrevendo isso tudo aqui, você fala, não é para mim não, vai rolar não. Vai não. Deixa eu ir pro caldeirão do Cramulhão, que aqui não vai rolar não, né? Mas como, graças a Deus, a gente sabe que o caldeirão não existe, nem tampouco o Cramulhão, né? O que existe é uma declaração positiva que o Cristo nos faz. Nós amaremos os nossos inimigos e ponto. É verdade, que coisa linda. Eu acho que aí está realmente a essência. Ele deu um manual prático para nós, e como é difícil, muitas vezes a gente sente aquele prazerzinho oculto de ver o nosso adversário, vamos dizer ali, sendo prejudicado, sendo ali, vendo ele sofrendo, e aquilo traz uma alegria para nós, uma satisfação. Ó, tá vendo? A vida paga, né? A gente acha que isso é até um desejo cristão. Ó, tá vendo? A lei de causa e efeito, né? A gente usa até a doutrina para justificar o erro. Olha que coisa doida, né, da nossa parte, que infantilidade. Então, é como eu acho que eu diria, André, esse comportamento, esse pensamento, muitas vezes pode até dar um prazer momentâneo, mas seria, obviamente, como beber a água do mar, né? Mata a sede por um segundo, mas a gente está engolindo o próprio veneno. A gente tem que se abster realmente desse tipo de sentimento. Se vier à nossa cabeça, a gente tem que imediatamente tentar estancar esse pensamento, essa ferida, e não mais pensar dessa maneira. Você já imaginou aquelas pessoas que nos fazem mal, quando a gente vê elas se prejudicando, né, numa situação de dificuldade, a gente não desejar o mal? Isso já é muito bom. Isso já é muito bom. Eu acho que isso já pode ser o nosso objetivo de hoje, né? Se a gente não consegue, como Jesus amou, com todo amor, toda ternura, não desejar o mal, acho que pode ser o nosso primeiro passo de hoje. Primeiro importantíssimo passo, né, para todos nós, né? Eu vejo alguns políticos aí que eu penso ali e tal, e eu percebo que eu tenho um pouquinho de dificuldade, falando é uma grande dificuldade, né? Mas, enfim, esse é o grande trabalho que nós temos que fazer. Vamos lá. Vamos agradecendo a Maísa Bahia Fório, eu sempre erro o nome dela, chamo ela de Maria, dessa vez acertei. Maísa Bahia Fório, ela disse que admira muito o Tiago, olha que coisa boa, está assistindo a partir da cidade de Socorro, em Minas Gerais, né?
o nosso maior inimigo é o nosso pensamento, é o nosso querido Luiz de Santo André. O drama, né, Luiz, é que o pensamento é nosso, né? Ele nasce com a gente, né? Então, talvez o nosso pior inimigo seja nós mesmos quando nos utilizamos de pensamentos como esses, né? Sem dúvida, concordo com você, Luiz. Grande abraço, meu irmão. De Rolim de Rolim de Moura, lá em Rondônia, né? Nosso querido, como é que é o nome dele? Na verdade, a Rosângela, nossa querida. Amar ao próximo como a ti mesmo é, na minha opinião, o mandamento mais difícil, pois se amar verdadeiramente o nosso próximo, não necessitaremos de perdoar, né? É verdade, né? Se amamos, não precisa nem de perdoar. É isso aí. Muito bem. Parabéns. Muito bem colocado, Rosângela. Lúcia Vasconcelos, Antônio Carlos de Uberlândia, né? Antônio Carlos diz aqui, só quem tem a necessidade de perdoar é que sabe o quanto é difícil e, ao mesmo tempo, quanto é possível. É isso mesmo. É difícil, mas é possível, né? Essa aí é a nossa Lúcia de Vasconcelos. O Antônio Carlos de Uberlândia, ele diz aqui, amar os nossos inimigos é difícil discutir e entender, mas de forma que vocês nos transmitem, é uma excelente aula, é um privilégio. É porque o evangelho é muito claro, né, meu querido Antônio Carlos? Aí fica mais fácil da gente entender e até explicar. O difícil é fazer, né, no nosso estágio, que ainda é pititico, mas nós estamos aprendendo devagarzinho. Vou agradecer da Paula, de São Paulo, sobre o evangelho de hoje. Um dia eu amei uma pessoa, depois senti ódio, agora sinto nada. Uma pessoa que fez grande mal à minha família. Olha, Paula, que coisa boa. Se já não está sentindo o nada, já é um bom começo, né? Até porque o nada não existe, né? Então, daqui a pouco você vai estar sentindo o amor, né? Olha que coisa boa por essa pessoa. Daqui a pouco, às vezes, demora muito tempo, minha querida, mas também tudo, o tempo é um sábio ministro de Deus, no tempo certo. E, por fim, agradecendo aqui, já estouramos nosso tempo, Socorro Linhares e Família, eles que são de lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, que deixam boa noite e muita luz a todo mundo. Meu querido Tiago, você faz rapidinho para nós a prece final, por favor? Claro. Então, meus amigos, vamos nesse momento agradecer muito, muito, muito por toda a assistência espiritual que visitou nossa casa durante o Evangelho. Muito obrigado aos amigos espirituais que estiveram aqui cicatrizando o nosso coração, dando-nos força, ânimo, fé. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão Tiago. Uma ótima noite para você. Obrigado, André. Um abração a todos. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã, que esteve ligado aqui no Plantão do Evangelho no Lar, que volta amanhã às 18 horas, viralizando o amor e solidariedade. Beijo no teu coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.